Um ser que ele não está por vir, ele já é. Uma afirmação que diz que a arte é um jeito sofisticado de brincar. Criança não vive para brincar, ela brinca para viver. Unir o ponto com a vista. Um lado e seu reverso. Vermelho com amarelo. Uno e verso. Multiversos. Universos para elos. Enquanto eu puder viver, tudo que o coração sente, o tempo estará presente, passando sem resistir. Na hora que eu for partir para as nuvens do divino, que a viola seja o sino, tocando para me guiar. Licença, que eu vou rodar no carrossel do destino. Salve, salve, brincantes! Está começando mais um Universos para Elos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Os versos que acabaram de ouvir é uma passagem da canção Carrossel do Destino, do cantor, músico e brincante Antônio Nóbrega. Nosso podcast, vale sempre ressaltar, tem um importante e honroso apoio da Timbres Produções, do site de notícias Coty e Companhia, da Rádio Cantareira, da editora Selim Trovoar, do Empauta Estúdio, do Tipo Chilo Xilogravuras e do jornal literário Relevo. Para quem está chegando, Universos para Elos é um podcast temático de debate de ideias, sempre com, ao menos, 2 convidados. Nossa grande missão aqui é investigar possíveis elos entre os temas e a sociedade, entre as práticas e a teoria, entre arte e vida, assim como elos entre os universos de cada convidado. Como valores inegociáveis, temos a pluralidade de linguagens e ideias, honestidade intelectual e empatia. É isso. A trilha que escutam é de Os Equilibristas. Eu sou Hilder Larte. Bora cá, fique com a gente. O tema do nosso bate-papo de hoje é o universo da infância, a importância do jogo e brincadeiras e a arte para crianças, o brincar da arte e a arte do brincar. Então vamos a elas, nossas convidadas. Juliana Ladeia é pedagoga e arte educadora. Roteirizou e dirigiu o documentário Brincar é Coisa Séria, a voz que a gente não escuta. Uma honra tê-la aqui, Juliana. Obrigada, Will. Honra estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão acompanhando e bora trocar. Obrigado, Ju. A outra convidada é Samantha Biotti, arte educadora, contadora de histórias, ativista social e cultural e autora do livro infantil O Boldo que Queria Ser Melancia. Muito prazer tê-la aqui, Samantha. Oi, boa noite. Prazer é meu. Para começar, gostaria que cada uma falasse brevemente como que atuam hoje com o público infantil, onde isso ocorre e a faixa etária que estão trabalhando. Bem, atualmente eu sou professora de educação infantil num SEI conveniado, né, a rede parceira da Prefeitura de São Paulo, e atuo com crianças de 3 a 4 anos. Legal. Bom, agora esse público, né, do Fundium fazia um tempinho assim que a gente não se via, a não ser em eventos que a gente acaba sempre colando e aparece criança, né? Uhum. Mas com o Arte Escola do SESC, eu fiz o lançamento do livro, né? Do Boldo, Queria Ser Melancia. E eu propus uma oficina com uma atividade. Então, foi muito legal, assim, porque esses livros chegaram nas escolas da Norte 2. Olha que legal. E eu desenvolvi essas oficinas com as crianças, assim, né? Então, foi muito legal, porque lidar com criança é maravilhoso, né? Porque você ganha um Eu Te Amo numa segunda-feira de manhã,
Putz, né? É surreal, né? Dá um gás, assim, diferente. Parece que energiza, de fato, a gente, assim. Legal, muito bom. Juliana, no seu documentário lançado há 4 anos, aliás, muito bom, convido a todos a procurar na internet, o título já diz que brincar é coisa séria. Fala pra gente, então, por que é tão sério assim e que voz é essa que a gente não escuta? E também do documentário em si, em linhas gerais. Bem, eu vou começar falando do como partiu, né, essa ideia do documentário. Na época eu atuava com crianças de 6 a 17 anos. Então, a ideia de falar do brincar como coisa séria era mais uma rebeldia para mim naquele momento do que entender o quanto era sério mesmo. Eu estava num espaço onde o brincar era proposto apenas para recreação e as crianças pediam muito por isso. Então a gente partiu uma proposta da prefeitura de que a gente fizesse uma exposição baseada nos direitos das crianças. E aí as crianças começaram a perguntar onde eram esses lugares, esses locais de brincar. Esse local que eu trabalhava está localizado num lugar que tem praças, mas que não são acessadas por crianças. Então eles trouxeram esses questionamentos. E aí a gente foi pesquisar, foi assistir documentários, foi conhecer outros espaços. Então estavam os jovens lá construindo essa pesquisa e as crianças do nosso espaço sendo também esses objetos de pesquisa. E aí quando a gente fala que o brincar é coisa séria, e hoje eu compreendo muito mais isso, atuando com essas crianças de 3 anos, é compreender como além de um direito, como a vida da criança, né? A criança não vive para brincar, ela brinca para viver. E principalmente nessa sociedade, na atualidade, com a presença tão forte das telas, o brincar acaba realmente ficando como a recreação, como algo que você vai fazer depois das tarefas que os adultos impõem. Sim, e em que momento essa atividade com ela se tornou documentário? Como que surgiu o documentário, né, nesse contexto? A ideia principal era que a gente fizesse uma exposição fotográfica. E a partir das perguntas das crianças, a gente, ampliando essa pesquisa, surgiu esse registro por meio dos vídeos. E aí eu já também desenrolei várias outras ideias. A gente foi conhecer um espaço que sempre fez parte da minha pesquisa, né, sobre educação, sobre infância, que é o Espaço Alana. Eu já tinha vários materiais deles. E lá a gente também conseguiu fazer um bate-papo legal. Foram surgindo ideias de convidar alguns profissionais da educação para conversar com a gente. E a gente fazendo esses registros das conversas. Então, o documentário foi... Na verdade, quando a gente já tinha todo o material pronto, a gente falou, isso daqui dá um filme. E aí, como você menciona no início, né? Foi produzido... Na verdade, ele foi produzido em 2016. E até hoje... nos traz frutos, e aí é o que eu falava para eles, parece um trabalhinho de escola, mas que a gente vai levar para o resto da vida, e o nome de vocês vai seguir lá comigo. Então é isso, um abraço também para vocês, garotada, molecada que produziu esse trabalho lindão. E ele foi 100% independente, assim, partiu da Juliana e das crianças, ou teve algum apoio institucional, do Estado, alguma coisa assim? Total, por isso que eu gosto de falar que foi muita rebeldia, porque na verdade a gente encontrava mais dificuldades para realizar as pesquisas, para fazer gravação. A gente tinha... o projeto acontecia dentro da oficina de fotografia. Eu tinha 1 hora por semana para essa oficina de fotografia. E aí toda semana, dentro dessa 1 hora... apareciam outras tarefas impostas pela coordenação, enfim. E aí a gente seguia batendo a cabeça, eu virava algumas noites em casa. O trabalho foi produzido com a minha câmera, que eu utilizava para fazer lá. A gente conseguia apoio de outras pessoas. A Viviane Acre
deu uma força pra gente em vários momentos. Tanto que a finalização do projeto, a gente fez uma festa no meio da rua, a prefeitura negou a autorização pra gente fechar a rua. A gente seguiu, invadimos e as famílias foram lá brincar com a gente. A gente fez uma ciranda gigante e celebrou totalmente com a ajuda de voluntários, das famílias, de amigos. Sim, o documentário ele é muito lindo por conta disso também, né? E o tema ele é muito especial. E eu me pergunto, quando você fala assim que o brincar é coisa séria, é a pedagoga que está falando esse olhar, porque existe um olhar que é da pedagogia para o ato de brincar e aquele brincar livre que, na verdade, é fluido e natural das crianças. Essa seriedade também está com um olhar pedagógico ou não? Eu queria entender esse ponto da seriedade aí. Eu menciono isso no documentário, né? O brincar vem da Juliana, criança que brincou na rua, tomando banho de chuva, pé na lama, fazendo bolinho de terra, brincando de bolinha de gude, empinando pipa, enfim. Eu fui uma criança que brincou, então o brincar para mim é isso. Eu sei que eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu brinquei. E dentro das instituições em que eu passei, eu senti muito presente isso do brincar ser uma segunda opção, enquanto é algo necessário para o desenvolvimento da criança. E aí, quando você fala de brincar livre, hoje a gente ainda vive esse debate, principalmente na primeiríssima infância, onde a gente ouve na escola, mas a criança vem para cá só para brincar. A criança vem aqui para brincar, não é só para brincar, é para brincar. Porque aqui é pelo brincar que ela vai se desenvolver. E aí, quando a gente fala do brincar livre, as pessoas acham que é jogar um monte de brinquedo no chão e deixar as crianças soltas. E aí, essa seriedade é o adulto se compreender como mediador. Da gente organizar os espaços, organizar o tempo e ter esse cuidado em torno da brincadeira. Eu acho muito bacana, né, essa discussão do brincar, porque o brincar, para mim, assim, aí acho que talvez por conta do que eu fui aprendendo em alguns lugares que eu estive, Fundação Casa, em abrigos, em serviço de medida socioeducativa, me começou a trazer como se fosse um sonhar, sabe? Então, porque a gente não sonha só quando tá dormindo, né? Com certeza. Então, brincar como um lugar do sonho, assim. Embora a gente faça outros tipos de conexões, né? Quando tá dormindo e tem outras coisas que são importantes, né? Nesse sono. O brincar, ele tem essa qualidade do sonhar porque ele é inventivo, né? Ele trabalha, por exemplo, as dificuldades, as emoções, de um jeito muito forte, né? Ali na proposta da brincadeira, no imaginar, né? Então, é uma potência, assim, o brincar, né? E eu acho que a gente ainda está um pouco, de uma forma prática, assim, eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado em pensar a criança como um ser, né? Um ser que ele não está por vir, ele já é, né? Então, quando eu penso na Cristina Itaquá falando, ou no Carlos Papá falando, por exemplo, que eles trazem essa ideia, né, de que não se pergunta para uma criança indígena o que ela quer ser, né, porque ela já é tudo que ela precisa ser, né, ela tá ali. Então, eu acho que isso sempre me vem em questionamento, assim, o que a gente está ensinando para as nossas crianças nesses moldes todos, sabe? Então, a gente vem de uma pandemia, né, de um processo tão difícil, tão doloroso, né? E eu escuto muitas discussões falando do atraso, falando de quantos anos a gente vai demorar para recuperar o lance da alfabetização. Mas aí eu fico pensando,
poxa vida, mas será que a gente não tem que pensar em como que vai acolher essas famílias, essas crianças, essas famílias? Como que vai aproximar a comunidade da escola, né? Então, como que vai lidar com tudo que está acontecendo com esse serzinho, né? De novo ali, né? Eu li uma notícia que 26 adolescentes, por exemplo, tiveram um surto, né? Acho que foi no Pernambuco isso, se eu não me engano, de ansiedade, e aí 26 adolescentes caindo, assim, desmaiando, né? Então, assim, eu acho que vem um pouco de como a gente tá levando a vida, né? E aí essa vida que a gente resolveu separar como nós e a natureza, por exemplo, seres visíveis e invisíveis. Na verdade, a gente é tudo isso, né? A gente faz parte de tudo isso. Então, acho que quando a gente se afasta e individualiza, como se a gente fosse separado de tudo isso, a gente adoece. E aí o brincar, eu acho que é uma naturalidade incrível que as crianças têm desse manejo para não entrar nessa depressão toda, né? Nessas pessoas ocas por dentro, sabe? Que a gente vai se constituindo na vida adulta, assim. Eu me lembro de duas coisas, assim, que eu acho que eu tenho que falar. Quando eu trabalhava num SAICA, tinha, né, a gente propunha várias atividades para as crianças e tal, e aí um dia eu peguei e resolvi fazer uma cabana embaixo da escada. E aí tinha um menino, que eu não esqueço, assim, enorme, ele é maior que eu. Tudo bem que não é muito difícil ser maior que eu tenho 1,65. Mas, enfim, ele era maior do que eu, tinha 16 anos, né? E ele falava, tinha uma vozona, assim, né, grossa, onde ele falava, ele chegava, todo mundo, assim, olhava, né, ele parava tudo. E eu tô lá contando história pras crianças, não sei o quê, aí comecei a cantar uma ladainha lá, não sei o quê. Aí as crianças, normal, né? Tem aquele que o tempo das crianças é diferente do nosso, né? E aí um começou a pegar alguma coisa ali, nanana. De repente eu escuto, shh, vamos fazer silêncio aí. Aí eu tomei um susto, cara, era o Iago, ele tava tipo deitado atrás de mim, eu não tinha visto, as pernas pra fora, porque não cabia dentro da cabana. E aí ele falou assim, tia, canta de novo aquela música, porque eu nunca tinha ouvido, né? Então, assim, ele voltou lá, né, na experiência dele. E aí, tipo, concordo com você, que é essencial, né? A brincadeira, o imaginário, o sonhar acordado também, sabe? Para que a gente floresça de outros jeitos na vida adulta. Legal, esse tema do brincar a gente vai voltar ainda a ele, com certeza. Mas eu também queria saber agora especificamente do seu livro, né? Esse livro infantil, Boldo que queria ser melancia. Me parece que a sua preocupação ali foi também pensar na aceitação das diferenças entre as crianças, né? É isso mesmo? Então eu gostaria de saber assim, o que te motivou a escrever o livro, se a maternidade também teve algum papel nesse processo. Os meus caminhos são sempre rodeados assim, de crianças, de adolescentes, é muito, muito louco, assim. E aí tem até um texto que eu falo um pouco disso, assim, as crianças de vários lugares, né? E eu acho que tem um lance de pensar um pouco também na criança que eu fui, né? Fui criada, tipo, meu quintal era rua, assim, nosso quintal, né? Extremamente divertido, né? Construir as brincadeiras que a gente fazia e tal. E eu acho que vem um pouco dessa criança. Acho que vem também de uma aprovação, assim, né? Das crianças em relação à história. No lançamento, tudo, eu comentei que foi uma das histórias que eu contava para minha filha antes dela ir para a escola. E a gente cria esse costume, né? Acho que desde quando ela estava na barriga, assim, de conversar, de contar história, e nananã, né? Mas isso também vem de um movimento, assim, do meu pai, né? Meu pai, ele tinha esse lance
de se reunir às vezes com meu avô que tocava sanfona, e aí no interior chamava outro vizinho, e aí a gente ficava ali criança correndo e eles contando as coisas, cantando, né? Então acho que puxa um pouco isso também, que vem dele assim uma memória, né? Eu lembro de uma história que o vizinho lá contava, né? Que ele falou: nossa, acordei, o Tião, né, falava pro meu avô assim: poxa, acordei, menino, cheio de picado e não sei o que, não sei mais o que fazer com esses pernilongos, né? Aí meu avô vira pra ele e fala assim: meu, pega o ventilador e vira assim, né? Liga o ventilador, vira pra janela, que aí os pernilongos, né, não vão pegar você, né? Ele falou assim: não, mas os daqui são espertos, porque eles põem os bracinhos na frente, assim, ó, conseguem voar e tal. E a gente ficava ali, né, ouvindo aquelas coisas, assim, né? E eu acho que isso vai plantando umas coisas na gente também, né? Para você, literatura infantil e contação de história é quase a mesma coisa, assim. Uma alimenta a outra, é isso? Acho que sim. Esse é um livro que, por exemplo, você pode trampar a diversidade, as diferenças, a sensibilidade para as coisas, né? Que são nossas, são naturais, são orgânicas, né? Então, o sentir, o ouvir, né, essa coisa de ter o silêncio para perceber, sabe? Então, acho que é um livro que dá para trabalhar várias coisas, assim. Inclusive, quando você não se sente pertencendo a algum lugar, de um grupo que te fortaleça, que te mande para cima. Acho que você acaba ficando um tanto perdido, e às vezes eu acho que esse livro acaba dando um salve assim, né, desse acolhimento, sabe? Que você pertence sim, você tem um papel importante, nós precisamos de você, você precisa de nós, e juntos somos mais fortes, sim, sabe? Então, apelo à coletividade, né? Eu acho que tem esse lance também. Tá certo. Ju, o brincante e grande artista Antônio Nóbrega, com quem eu fiz questão de abrir esse podcast, tem uma afirmação que diz que a arte é um jeito sofisticado de brincar. Me parece que há realmente um elo implícito nesses dois termos, inclusive na maioria das línguas. Como você vê essa junção e essa separação, quando o brincar vira arte e vice-versa, ou quando esses atos se imbricam, viram a mesma coisa? Eu acredito que é isso, é um complemento, né? Porque a criança brincando é o corpo em movimento. Então é a própria arte, ela dançando, pintando, cantando. O brincar é a arte, né? É a gente... E aí eu vou falar novamente dessa questão do brincar livre, né? Que a Samantha mencionou uma coisa aqui importante, do quanto a gente ainda está atrasado falando de educação, falando de infância. A primeiríssima infância, as famílias, a sociedade ainda tem uma visão de um lugar assistencialista, né? Não tem a compreensão como um espaço de educação, um espaço de brincar. Então, principalmente quando a gente fala, né, da arte. O que é a arte para uma criança de 3 anos? Onde até pouquíssimo tempo atrás, e em muitos lugares ainda acontece, das pessoas, né, dos profissionais da educação, entregarem um desenho impresso para a criança pintar. Limitando totalmente Sim. o que é a criança, né? Porque parece que o grande elo entre os dois conceitos que tornam a mesma coisa é a imaginação, né? Porque para a arte, basicamente, você usa a imaginação. O brincar também se usa da imaginação. Então é difícil pensar até numa separação entre os dois termos, né? Não é interessante? Então eu não consigo desvincular, porque a criança brincando, ela tá criando o tempo todo. E aí, tocando nesse assunto, enquanto eu falo, eu tô com a imagem muito forte das minhas crianças lá, pintando os azulejos que a gente tem na sala. E aí, quando eu falo do movimento, minha turma é movimento o tempo todo.
é a minha vibe, assim, a gente tá o tempo todo eletrizado. Então eles pintam, tem uma criança que consegue pintar parada. Eles pintam cantando, cai tinta para todo lado, porque um ou outro tá dançando. Então é uma explosão de criatividade a todo momento. Não, a gente, quando fala de arte, e é uma coisa que ainda me incomoda muito, é o que é essa força que ainda tem dentro das escolas desse material pronto. Então, quando eu falo que para mim tá a mesma coisa, é porque enquanto a criança tá brincando, ela tá produzindo arte, porque ela tem muita propriedade para isso. Eu levo essa semana, este mês, né, a gente está trabalhando com musicalização, porque na escola que eu trabalho, a gente tem projetos mensais que são trabalhados coletivamente. E aí a gente estava fazendo uma brincadeira de percussão na folha de sulfite. E aí a gente brincou, tocou um pouquinho. Quando terminou, eu falei, e aí, o que a gente pode fazer agora com essa folha? Aí um sugeriu avião, outro sugeriu pincel, outro sugeriu desenhar. E aí, a partir disso, nós fizemos aviões com o avião pronto. Eles quiseram o pincel para pintar, para colorir o avião. Então, uma brincadeira que seria uma percussão que a gente usaria as mãos apenas, virou uma dança, depois virou uma pintura, depois virou uma corrida de aviões. Então, acho que tem essa ligação a todo momento. Sim, importantíssimo, né? Porque hoje as crianças elas estão expostas a muita coisa já pronta, né? Por exemplo, um desenho animado que já te dá tudo ali, não tem esse espaço da intervenção, da imaginação. E me parece que uma criança basicamente precisa de uma pedrinha, um pedaço de pau, um pouco de terra, e ali o mundo todo é criado, não é isso? Eu tava lembrando aqui do dia que eu fui lá no Espaço Cultural Damasceno. Vou dar até um salve aqui pra Noêmia, pra Nivalda. E aí foi muito legal, né? Porque você perguntou aquele lance da contação de história e do livro, né? Eu acho que depende muito de como chega isso, né? Porque eu acho que lá eu fui para lançar o boldo, que queria ser melancia, mas a minha proposta era fazer também... É que eu nunca penso só numa história, né? Eu penso em tudo que vai compor e o que é possível trabalhar ali, né? Então, eu acabei falando dos povos originários, e aí eu fui falar das sementes, e aí eu fui falar na importância das abelhas, e aí eles já vão interagindo também, né? Porque era um grupo grande de crianças. E depois a gente foi fazendo a história, só que aí eu distribuí entre eles e escolhi alguns para que eles pudessem falar, né? E é muito legal porque nesses momentos acontecem vários tipos de coisa, né? Porque tem aquele que lê super bem e, tipo, ele já está acostumado a ser escolhido. Então, ele já, né, fica super empolgado e eu vou ler tudo porque o outro não consegue. E aquele outro que se encolhe nessa hora, quer sair da roda. E aí ele fala bem baixinho, eu não sei ler, né? Eu falei, não, você sabe sim, você sabe ler. Você pode, talvez, ainda, né, não decodificar aqui essas letras, mas você já sabe ler, você está vendo as imagens, você está vendo o que é isso, você compreende o que é aquilo outro. E aí eu fiz um exercício de ir junto com ele. Então, os que sabiam ler ficaram com alguns trechos desse livro. E eu ia lendo uma linha, ele ia acompanhando e ele falava em voz alta, né? Então, a gente foi trabalhando assim. E no final ficou quase como uma peça assim, de teatro, que eu achei muito legal, porque aí eles começaram a fazer os personagens. Então quem que vai ser esse? Quem que vai ser aquele outro? E aí eles foram falando, e no fim, assim, eu tinha levado alguns livros, né, para deixar no espaço e tal. E aí, depois que a gente terminou a história, a gente fez uma roda lá. Eu peguei e falei, quem gosta de ler? E aí todo mundo gritava assim, foi maravilhoso. E aí não ficou um livro pro espaço, porque as crianças pegaram todos. E tinha uma menininha lá que tinha tanto livro na mão que ela falou, eu vou pra casa, mas eu já volto, me espera, né? Tipo...
Então isso é muito precioso, assim, acho que cada momento que você trabalha com a literatura ou com a contação de história, você aprende muito mais com as crianças, assim, acho que a gente tem uma contrapartida, mas acho que a gente acaba saindo com um repertório maior, assim, por conta deles que ensinam, sabe? Entendi. Os nossos mais velhos falavam muito aquela expressão, né? De quando você fez alguma coisa, assim, você estava fazendo arte. Ah, não sei quem fez arte, né? Mas é quando a brincadeira extrapola dos limites, né? Mas você percebe que está sempre ligado, né? A arte com o ato de brincar. Isso é bem interessante. Eu fiquei pensando bastante nisso quando eu estava imaginando o nosso podcast aqui. Sim, um ato de rebeldia também. Porque essa arte, ela não está nos conformes ou numa padronização, né? Então ela está meio que sendo ousada, né? Na sua proposição, assim. Samantha, pensando em primeira infância, mais ou menos ali no primeiro septênio da criança, né? Há-se o consenso de que este período é crucial do ponto de vista de formação e intervenção pedagógica. Por que exatamente esse período? Você pode falar pra gente? Nossa, esse é o período que a criança está, assim, em estado de alerta, né? Então ela é como se fosse uma esponjinha mesmo, né? No sentido de absorver, né? Então ela vai absorver tudo o que está acontecendo, né? Quando a dona Maria Helena fala, acho que vocês já pegaram algum momento desses, dela falando da importância que é a presença das crianças nos espaços onde acontecem os saraus ou as intervenções culturais, né? Porque talvez uma pessoa que não tem essa compreensão da importância da primeira infância, por exemplo, ela pode entender que é um bando de criança correndo, que ninguém controla essas crianças, né? Cadê o pai? Cadê a mãe dessas crianças? Nunca ninguém pergunta do pai, mas eu quis falar aqui para lembrar que é importante. Então, assim, né? Cadê a mãe dessas crianças e tal? Mas é isso, elas estão ali, elas estão correndo, elas estão ouvindo, elas estão se alimentando, né? Prestando atenção em como agimos, como falamos, como nos portamos na relação com o outro, né? Então, eu acho que tem essa coisa já natural, né? E aí pensando não só no desenvolvimento cognitivo, motor, né? Mas para além disso, assim, né? Pensar que elas estão ali interpretando nossos papéis para tentar compreender essa lógica de mundo, esses simbolismos todos, né? Que a gente funciona muito naturalmente, né? Quando eu olho para uma criança, eu sempre penso assim, cara, faz 3 anos que esse ser tá nesse mundo. Então, assim, nossa, se eu, né, com quase 40, ainda não me liguei em algumas coisas, não me acostumo com outras, né, como é que eu quero... E parece que os adultos se esquecem disso, né, conforme os anos vão passando, né? Fato, não, aprendeu a andar, gente, saiu da fralda, tipo, meio que vai, é um start, assim, né, corre, como se fosse pegar, tipo, um prêmio, né, lá na frente, se conseguisse conceber tudo isso antes. Então, eu acho que essa coisa da gente ter mais sensibilidade aí em compreendendo eles como sujeitos, né? Sujeitos da sua história ali, se movimentando, aí a gente consegue parar um pouco. Porque pra gente também é difícil, né? Pensando que muitos desses adultos não tiveram também essa infância, né? Então, assim, demora... E aí, como a gente é um ser que projeta no outro as nossas paradas, né? É meio que involuntário. Eu acho que exige um trabalho mesmo de educação aí, sabe? Para sensibilizar esse profissional que tá aí. Porque a gente escuta histórias terríveis, né? E aí eu não tô falando que essa pessoa é ruim, que ela tem que ser descartada. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que chamar para conversa e para reflexão, para entender, assim, né? O que tá acontecendo. Ô Ju, eu queria também que você comentasse sobre essa questão da primeira infância e da seriedade do brincar que a gente estava falando, porque o que eu imagino, assim, né? A impressão que eu tenho é que existe um grande ensaio para a vida, né? E aquilo que a criança percebe que é a vida dos adultos
aquilo precisa ser ensaiado, precisa ser testado, precisa ser encenado, né? Então é muito comum você, que nem a Samantha tá falando, de encenar os papéis. Então você brinca de professor, brinca de médico, brinca da mãe que está chegando em casa. É quase que uma representação da vida dos adultos. Mas é um teste também, né? Elas estão testando, elas estão ensaiando. E acho que a primeira infância é onde ocorre, sei lá, de forma mais cabal, todo esse ensaio. É por aí que você enxerga também? Você tem alguma coisa também a dizer sobre? Não, eu não compreendo como este ensaio. Eu acho que isso é mais uma expectativa nossa. E aí, enquanto você fala, eu lembrei da fala de uma das professoras que participou do documentário, quando ela traz a questão de que o adulto, né, acha que todo brincar tem que ter um objetivo. E a criança, o tempo todo, enquanto ela reproduz os nossos papéis sociais, e eles fazem isso o tempo todo. Esses últimos dias, minha turma tá numa vibe assim, muito de brincar de mamãe e filhinho. E a turma inteira, cada hora um é o pai, outro é o filho, só que eles fazem o choro do bebê idêntico. Então eu tô o dia inteiro assim, meio que perturbada, vendo quem caiu, quem se machucou, quem é que tá com esse choro. E é um bebê chorando. Então eles realmente se apropriam desses papéis, mas de uma maneira muito, muito natural, muito sem expectativas, assim. Não, eu não acredito que seja consciente, mas eu acredito que também seja quase que uma necessidade do ser humano passar por esse espaço que é do sonho, do brincar, que basicamente é a arte, né? Ter essa experiência e testando para si mesmo, para formar, né, um pouco, talvez cognitivamente, formar caráter, amadurecer. Me parece que se você não passa por essa etapa, por exemplo, se você tem tudo pronto, não tem um espaço da imaginação, da criação, e testar tem a ver com isso, né? Se você ficou o dia todo, por exemplo, num celular ou numa TV, todos os dias da semana, todos os dias dos meses, cadê o espaço que você pôs a vida para testar, sabe? Nesse sentido que eu tô falando de ensaio, mas é como se fosse um grande ensaio mesmo. Não que seja menos importante, mas é quase uma necessidade vital. Não sei, eu tô jogando pro universo aqui também essas minhas elucubrações. É por esse caminho. Quando que você tá frisando bastante essa questão da seriedade, é isso, é a gente ter essa sensibilidade, como a Samantha falou, de compreender a importância desse processo. De compreender que a criança precisa deste tempo para reproduzir esses papéis sociais. E é ali, neste tempo, neste espaço, com esses recursos, que ela também consegue expressar suas emoções, consegue trazer questões da sua casa. Exatamente, a maturidade emocional, por exemplo. Sim. Se você não teve esse espaço de testar na brincadeira, no jogo, você vai para a vida, entre aspas, sem nenhum preparo, né? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. A gente teve uma formação na escola essa semana sobre... tem algumas escolas que já aderiram, né, às turmas multietárias. Então, onde eu trabalho, por exemplo, nós temos o berçário 1, berçário 2, minigrupo 1, minigrupo 2, que são agrupamentos divididos por idades. E em algumas escolas eles já têm essas turmas mistas. Então, a gente estava discutindo as dificuldades e o que as crianças ganham, né, com essa junção. E aí, pensando na escola de primeiríssima infância hoje, no município de São Paulo, onde a maioria está situada em prédios, em casas adaptadas, a gente encontra muitas dificuldades para conseguir fazer essa junção. Por outro lado, se a gente coloca uma criança de 4 anos com uma criança de 2 anos, ela consegue... esse jogo simbólico para ela é ainda mais significativo, porque ela se enxerga como uma criança grande, uma gente grande, e a criança que tem alguns meses menos que ela se torna o bebezinho da brincadeira. Então ela materializa aquilo que ela fazia com a boneca, ela está fazendo ali com o bebê. E isso no dia a dia é muito encantador. Assim, às vezes a gente está no parque e um dos parques é no portão do berçário 1, que são os bebês de 0 a 11 meses. E aí eles param de brincar para ficar no portão cantando para os bebês, para tentar fazer carinho. Então, é isso que eu tentei falar. Esse jogo simbólico para eles dos nossos papéis sociais está o tempo todo muito
forte. Interessante esse teste do cuidado aí, né? Isso ocorre com a minha filha, né? Que tem 5 anos. E ocorreu isso. Ela ficou a pandemia toda em casa. Daí agora com 5 anos que ela voltou a estudar. E na escolinha dela também tem contato com os mais novos. E ela se tornou a tia dos mais novos. Não sei porquê, ela não tem irmão mais novo. Mas ela se aproxima das crianças de 3 anos para ajudar, para... Não sei se também ela se sentiu excluída no começo, mas agora ela assumiu esse papel. Ela fala que ela é a cuidadora, ela cuida de todos os novos e ela tá adorando essa ideia de cuidar. Eu achei isso espontâneo e interessante, né? Você fica analisando assim, achei muito bonito. Eu acho bacana também os porquês, né? Então, mas por que é isso assim? E aí não tá só na cor do céu, né, que é azul. Por que a gente constrói as casas desse jeito, né? Então, uma vez eu fui dar uma oficina sobre princípios básicos da permacultura e fiz uma composteira num espaço. Aí juntaram, né, a turma foi tipo um rolê de integração, assim, então junta o CJ com o CCA e tem várias atividades, assim. E aí eles vão passando por essas atividades e tal. E aí a gente foi conversando sobre as coisas, a gente fez a composteira junto, que uma ia ficar lá no espaço deles, a outra embaixo, né? E aí eu falei assim, por que vocês acham que a gente constrói as nossas casas assim, né? Quem será que falou que foi bom o cimento, né? No calor a gente não fica morrendo de calor embaixo, né? Dentro de casa, por quê? Né? E aí eles falaram, é mesmo, né? Mas lá no norte, nordeste, lá na casa da minha avó, não é assim. Lá é de barro, e aí quando a gente fica lá dentro, fica gostoso, né? Não é aquele calor mesmo que tá o calor de 40 graus lá fora, lá dentro fica fresquinho, né? E aí eles entraram num debate, assim, maravilhoso, né? Então aí a gente chegou na ideia, por exemplo, por que tem enchente? Por que a gente não vê os rios? Por que taparam os rios, né? E aí eles foram, eu acho que eu fui jogando algumas coisas e eles foram continuando, assim, né? Então eu acho que tem uma esperteza, assim, uma sapiência, sabe? Que quando a gente consegue utilizar isso, é maravilhoso, porque a gente vai potencializando as capacidades deles, assim, né? De fato. Então não fica aquela coisa... que infelizmente é muito automático, né? O senta direito, fica quieto, né? E aí que eu tô sendo até tranquilinha, né? Porque o natural tá lá, tipo a porta de ferro, pá, 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 né? E você escuta no corredor. Mano, você é da escola, você tá ligado? Cala a boca, né, mano? Porque, tipo... eu tava num estágio pelo Cefai, cara, que eu falei, eu não sirvo pra escola formal, entendeu? Eu deprimo ou não sei o que acontece lá, não, mas enfim. Fiquei lá por um tempo. E aí... Guerreiros. Na época do estágio, né? Aí eu falei, nossa, né, que legal. Acompanhando essa galerinha aqui, né? Aí tinha vários tipos de autismo, né? Aí síndrome de Down, aí cada um eu acompanhava e tal. E eles faziam... A ideia é você inserir eles na turma e ficar todo mundo ali, né? Tal. As crianças, tiram de letra isso. Não tem essa, sua mão não vira pra cá, tranquila, ela vira pra cá e dá pra brincar comigo aqui, entendeu? É tipo uma sacada assim genial. Aí tô lá na sala, depois do recreio, me entra a professora de inglês. Ela me entra com uma caixinha aqui na lateral, presa aqui pela cintura, um headphone, um som. Falei, que legal, vou aprender uma coisa super bacana hoje, né? E uma bolinha. Aí eu, beleza, né? Mora lá perto do Diego, essa professora, inclusive. Ali no perto da Cruz das Almas. E aí, o que a santa me faz? Não, gente, é difícil até falar, assim, porque ela falou, vamos fazer uma brincadeira hoje, né? Que vocês vão aprender. Vou colocar uma música aqui, vou passar a bolinha. Aí todo mundo tava sentadinho, né? Nas carteiras, enfileiradinhas, um atrás do outro. E aí a música vai tocando, vai passando a bolinha,
naquele que a bolinha parar, vai falar um utensílio que a gente utiliza na escola em inglês. Até aí, bacana, né? De boa. Quem não conseguir falar, faz o quê? Ajoelha ao lado da carteira. Em menos de 1 minuto, tinha 10 crianças já ajoelhadas. Eu vendo aquela cena, e, gente, criança do 1º ano, você fala assim, se joga no chão, eles se jogam no chão, pula, eles vão pular, entendeu? Eles estão vendo você ali como um ídolo. Tipo, né? A figura mais importante. Tem uma puta responsabilidade quem tá ali na frente, né? Tanto pro bem ou pras cagadas da vida, que foi nesse caso, né? Esse exemplo. E aí, o que eu fiz? Saí com o Paulinho deprimido. Falei, gente, vamos sair daqui, tomar um ar, uma água, que essa professora precisa de um acompanhamento, não tá bem, né? Então, assim, saí da sala com o menino, depressão, gente. Onde já se viu? E a outra professora ali no celular. Eu falo, gente, vocês vão ficar mais 40 minutos desse jeito? Não, eu quase morri nesse dia. Saí, eu falei assim, gente, pra eles tá normal, naturalizou, entendeu? Sim. É uma atividade lúdica pra eles, entendeu? Sim. Ô Ju, eu sei que você é bastante ligada às manifestações culturais que fundam nossas raízes, como capoeira, o maculelê, o próprio maracatu. Você consegue enxergar o brincar em todas essas manifestações? Conta pra gente da experiência com as crianças que se deparam e brincam nesses universos da cultura popular, por exemplo. Sim, né? São brincadeiras nossas. Na minha infância, a minha família, e a Samantha também falando de interior, a gente ia bastante pro interior, pra cidade dos meus pais, então eu cresci no meio da Folia de Reis. Então, para mim, isso estava muito mais naturalizado do que está para as famílias com quem a gente trabalha hoje. E aí, quando eu comecei a pedagogia, também passei pelo Cefai, por essa prova aí de sanidade. Também... E eu sempre afirmei, né? Engraçado dessas voltas. Eu sempre afirmei que eu, vivenciando aquilo, tanto que eu nunca quis prestar um concurso público, porque eu falava, gente, educação formal não é pra mim. Eu não consigo sobreviver nesse universo doido. E aí me formei, fui pro terceiro setor, vi que é outro universo doido. E falei, eu vou pirar pra qualquer lado, então eu vou passear um pouco por aqui. Louco e meio. Enfim, enquanto eu estava como estagiária, eu estava numa escola que era uma escola nova, no meu bairro, e que tinha no seu PPP, na sua identidade, essa questão da cultura popular. Então, eu tinha a visão de dentro da escola, de vivenciar aquilo, da mostra cultural, ir pra rua, levar tambor pra rua, levar maculelê, puxada de rede, frevo. Lá do Morro Grande? Pra rua, na MF Morro Grande. Morro Grande. Eu falo que minha formação foi muito mais lá do que dentro da faculdade. Porque os anos que eu passei ali dentro, e tendo a liberdade que eu tive enquanto estagiária, porque muitas amigas chegavam na escola, tinha que sentar na carteira, observar e fazer um relatório. Então lá eu tive muita liberdade, assim, para me desenvolver, mesmo enquanto educadora. Ou pesquisadora, que seja. E eu tinha também a visão das famílias que reclamavam muito. Mas por que não tem mais quadrilha? Ai, que chato. Vou mudar minha filha de escola, porque é tão bonito. Primeiro ano dela tem que ter a quadrilha, porque é tão bonito isso. E aí, na época eu ia viver, a gente discutia isso quase todos os dias, assim, da gente compreender também, de ter esse equilíbrio, né? Do quanto a gente precisa levar esse repertório para as famílias, para as crianças, respeitando também a cultura deles. Então, eu preciso arrancar a quadrilha dali, ou eu consigo fazer esse equilíbrio? Não estou falando mais especificamente da MF, Morro Grande, porque lá tinha também essas brincadeiras. Eu falo mais da visão das famílias. E aí, para falar agora da minha experiência atual, exige muito mais cuidado. Você levar um tambor para a sala de aula com crianças de 3 anos, e aí o que a gente também estava falando do quanto eles reproduzem, né? As crianças brincam de professora Juliana em casa. E aí... É um perigo.
Isso te tranquiliza ou te assusta? Não sei, é um perigo. Sinal amarelo. Eu tô muito tranquila, assim, de como é minha conduta dentro da escola. Então, quando as famílias falam, eu me emociono, choro. Todo mundo sabe que eu sou chorona. Mas eles brincam de professora Juliana e reproduzem minhas falas. No dia a dia, eles reproduzem. Então, uma criança de 3 anos vai levar o contexto dentro do imaginário dele para casa e a família vai interpretar da maneira dela. Então, eu procuro sempre explicar ao máximo, trazer a família para perto. A gente brincou de capoeira o ano passado e aí eu tinha uma criança que fazia capoeira na Casa de Cultura. Então, o menino de 3 anos explicou como que é feito um berimbau. Falei, vem aqui, Miguel, vem aqui na frente, vamos contar para os amigos que hoje você que dá aula. E ele foi lá na frente, era uma criança que há poucos meses atrás ninguém ouvia a voz dele porque ele era muito tímido. E quando ele levantou para falar da capoeira, ele ficou gigante. Explicou como é feito o berimbau, explicou o que é o atabaque, pegou meu pandeiro, tocou, consegui levar um atabaque para a escola. Mas eu tenho muito este cuidado de como a gente relaciona isso junto com as famílias. Quando você fala em cuidado, pelo que eu estou entendendo, é no sentido do preconceito mesmo? Sim. Principalmente as manifestações da cultura afro, é isso? Sim. Tenho um grupo de música infantil, né, que é o Mundo Aflora, que foi da primeira live que eu participei no período de pandemia. E aí eu mencionei, inclusive, uma música deles, que uma vez eu estava ouvindo com as crianças, e aí uma pessoa, isso é macumba? Porque é uma música que faz uma saudação, que fala funga, aláfia, axé, axé. Então, a gente... Se fosse só o preconceito... Né? Aláfia, axé. Se fosse só o preconceito das famílias, eu acho que a gente tenta levar isso de uma maneira mais compreensiva de onde a gente vai chegar. Mas quando esse preconceito vem também de profissionais da educação, a gente tenta conversar, mas tem momentos que isso sufoca e você fala como que essa pessoa tá na educação e não quer abrir essa cabeça para outros lados. É um universo tão rico, né, da cultura popular para ser trabalhado com criança e com educação, né? E é incrível como o país, talvez um dos mais ricos nesse aspecto, não valoriza, não forma, né, professores para isso. Pelo contrário, né, parece que as resistências são maiores do que os incentivos, né? A brincadeira vem da cultura popular, né? Então não tem como a gente fazer essa separação, embora muitos profissionais da educação acreditem que exista, né? Então é isso. Eu acho que eu não sei, eu tô falando da minha experiência. Hoje eu penso muito neste cuidado com as famílias, de onde eu tenho que acessar primeiro. As crianças a gente acessa naturalmente. Essa semana a brincadeira das meninas é a dança lá do desenrola, bate, joga de ladinho. E aí tenho lá 5, 6 crianças de 3 anos brincando de desenrola, bate. Então a gente tá ali. Eu não sei o que ela leva para casa. De repente ela chega, mãe, aprendi na escola. Sua professora tá levando funk, tá te ensinando a dançar funk. Então, quando eu falo deste cuidado, é de como que é essa comunicação com as famílias. Porque a gente consegue acessá-los em vários aspectos, mas também são temas muito delicados. É que me parece que a escola está muito afastada da família e da comunidade, quando na verdade essa educação, talvez, né, levada a séria, teria que começar com as famílias. As famílias necessitam também de serem educadas para entender o que é educação, né? O poder da educação, o papel da educação, o valor da educação. Mas enfim. Samantha, o historiador holandês Johan Huizinga, na sua importante obra Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura, diz que, entre outras coisas, o jogo é dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. É praticamente um transe, eu diria. Gostaria que comentasse esse trecho e como você enxerga psicológica e espiritualmente esse estado do brincar. Que legal essa pergunta. Tem
Acho que tem um ditado que diz, né? Você conhece a pessoa quando você brinca com ela, né? Não conhecia, mas adorei. Porque aí você vai ver, né? Como se ela é competitiva, se ela tem ali um acesso diferente de reações, né? E eu acho que como a leitura, assim, né? Ou esse momento de que você entra em contato com algo que faz você se conectar com aquilo, né? E praticamente todas as outras coisas, elas se tornam pequenas, assim. É como... Vocês já tiveram essa sensação? Quando você está assistindo um desenho, uma coisa assim... É uma sensação quando você é criança, assim. Aí você está assistindo um desenho ou concentrado em uma coisa e, de repente, alguém tá lá te chamando. Mas faz 30 segundos que ele tá te chamando. Ele fala, meu, você não tá ouvindo? Nossa, eu tô te chamando mais de 5 vezes. E aí você volta para aquela realidade, né? Que você tava tão imerso ali, né? Então aquilo começa a projetar sons, movimentos, intenções. E aí eu acho que tem uma ampliação nesse lance da conexão, né? Porque aí você tá, quando a gente está conectado com todos os seres e aí se entendendo parte de tudo, né? Então tudo isso também começa a falar comigo de algum jeito, né? Então eu vou reparar, por exemplo, no lance da minha respiração. Quando eu fico agitado, ela fica mais curta ou não, ela se prolonga, né? E eu acho que isso é um tanto também de aprendizado, de autoconhecimento, né? Porque a partir desse ato de se lidar com as adversidades do jogo ou pensar em ser mais flexível ou ter um raciocínio rápido, né? Te obriga a sair desse lugar de conforto, né? E conforto mais no sentido de um cotidiano regrado a uma mesma rotina, né? Essa coisa da rotina, assim, né? Então, que a criança, por exemplo, na prática vai perguntar por que é que eu tenho que fazer o cabeçalho todo dia, né? Se eu já sei que dia é hoje, eu sei que eu moro na cidade de São Paulo, qual o objetivo de perder o meu tempo? Porque o tempo é precioso demais para a criança, né? Então, acho que eles vivem muito essa conexão da realidade com todos os elementos, todos os seres, todas as coisas ao mesmo tempo. Então, esses segundos são preciosos, essas horas são muito importantes. Sim, acho que quando você está brincando, né, tudo ganha vida, né? Tudo ganha vida e ganha humanidade até, né? A planta pode ter uma personalidade e tudo é muito sério, tudo é muito real, né? Né, Ju? E tem até uma fala, cara, que eu tava ouvindo de quem? Eu acho que era o Ailton Krenak. Eles têm um estudo muito legal lá, que é o ciclo selvagem. Eles estão falando sobre os sonhos e tal. E aí tem uma das experiências lá, que um deles estavam relatando, e aí ele vem falar dessa ideia que tem um ritual X lá, que um deles participou, e aí falando da comunicação, por exemplo, e da nossa relação com as plantas, com a terra, né? Você, sei lá, propõe um exercício, por exemplo, que as pessoas mexam na terra, né? E aí, eu, por exemplo, em algumas coisas que eu já propus, as pessoas saem, né, falando, nossa, eu cheguei assim, tava tão... né, tava com a cabeça quente, tava irritado, e agora eu tô mais calmo, né? Nossa, parece que eu voltei à minha mente, mas não naquela efervescência que tava antes, né? De tipo, um tanto bem de uma energia mais baixa, assim, né? E tal. E aí é de fato porque a gente está em contato com um elemento que faz parte da gente, né? Então, tá rolando uma troca ali, né? Você tá conversando com a sua mãe, com a sua avó, sabe? Então, nesse sentido de entender... Espiritualidade no sentido mais profundo, né? Sim.
Bem, amigos, estamos chegando ao fim. Juliana, Samantha, obrigado mesmo pelo aceite do convite. Foi uma alegria imensa para mim, espero que para todos. Para terminar, gostaria que nos dessem uma dica, ao menos, de como resistir ao fim do amanhã e suas explanações finais. O que quiserem, o espaço é todo de vocês. Eu vou tomar a liberdade de resumir aqui numa frase que eu ouvi há poucos dias, mas que tem me alimentado, assim, enquanto educadora e enquanto brasileira, né? Com tudo que a gente vem vivenciando. O filho de uma amiga tem 5 anos, e aí ela perguntou pra ele: Lucas, por que você gosta tanto da Ju? E aí ele respondeu: porque ela não é igual aos adultos, ela brinca. E dentro da escola de educação infantil, numa turma de 20 e poucas crianças como a minha, é muito difícil a gente conseguir brincar, conseguir ser lúdico o tempo todo dentro de todas as adversidades que a gente encontra. Então, minha concentração é essa, é ser essa pessoa que as crianças têm enxergado em mim e seguir brincando, que é a minha sobrevivência. Sim, obrigado, ótima dica. Obrigada, Will, obrigada, Samantha, obrigada a todos. Ai, gente, é isso. Tá chegando nos finalmente. Nossa, eu fiquei pensando várias coisas para falar, mas eu acho que uma coisa que as crianças ensinam, e os adolescentes também, eu acho que em serviço de medida, por exemplo, eu aprendi muito isso, porque a gente fica... tem um plano ali, né, que você precisa, de fato, trabalhar com eles e tal, mas é isso, já tá tudo tão difícil, já tá tudo tão duro, né? Você não sabe o que vai acontecer com ele ou com ela antes de chegar naquele momento do encontro, na hora que foi embora, se vai voltar amanhã pra lá ou não, né? E aí, depois que a gente pegou um vínculo, eu propus uma atividade de brincadeiras com eles. Então eu levei bola, corda, e a gente cantou, pulou, dançou. Tem alguns jogos que são bem legais, assim, do teatro também, que é esse lance de movimentar, né, acordar o corpo. Então você brinca com os planos altos, né, quando você movimenta os braços no alto, o médio no chão, que aí você tem que ocupar todo o chão, o seu corpo inteiro no chão. E aí vai revezando, né, com o chapéu que é colocado. Quando um não quer mais dançar, coloca no outro, enfim. E vai tendo isso, né. E lá eram meninos de, 14 a 17 anos. Misturados, tinham 2 meninas só. E aí no final do encontro, assim, eu vi todo mundo sorrindo, sabe? E aí um deles virou e falou assim pra mim: nossa, acho que eu nunca tinha brincado de pular corda. E aí você pensa, né, cara? Aff, Maria, quantas coisas difíceis a gente tem que lidar, assim, né? Mas foi legal porque... a partir desse dia, eles se sentiram um pouco recuperados daquele momento que foi tirado deles, né? O lance de uma primeira infância de qualidade, né? De uma educação, de acesso à cultura, ao lazer, né? Um viver digno, né? Para eles e para os seus familiares, para os seus vizinhos, para a sua comunidade, né? Então, acho que foi um sopro ali dessa possibilidade do bem viver, assim, sabe? Bom, eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu queria contar uma história, então, já que a gente tá aqui, tá falando de brincar, tá falando de criança, tá falando de imaginação, né? E aí, vambora aí, vocês me ajudem, se quiser entrar no meio, fica à vontade, é tranquilinho. Mas antes da história, eu quero começar com Toré do Sonho,
dos Cariri Chocó. E ele é assim. Hey, hey, ah, hey, ah, hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Hey, hey, ah, hey, ah, hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Hey, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Esse é o Toré do Sonho, que é dos Cariri Chocó, que é um povo que está localizado na região do Baixo São Francisco, no município alagoano de Porto Real do Colégio. E sente o coração de vocês aí um pouquinho, né? Nesse sentido de sentir como ele bate, como tá a nossa respiração. Porque esse lance do canto, né, que eles usam para vários momentos, assim, tipo, momentos de alegria, de cura, ele é cantado em momentos de tristeza, quando existe o luto também, e serve para curar alguém que está doente, né? Então é uma conexão assim do canto, da dança, harmonizado nessa ideia do espírito coletivo, né? E aí esse som aqui, né, do maracá, né, que a ideia aqui é simbolizar o som do maracá. Ele toca de acordo com os batimentos do coração, porque ele respeita o ritmo da vida, né? Então, acho que não precisa falar mais nada, né, gente? Porque é isso. E a história que eu queria contar aqui é depois desse momento preparatório, é do Irapuru. Há muitas e muitas luas, no tempo em que as pessoas conversavam com os animais, existia uma aldeia, e nessa aldeia estava todo mundo ali num processo de iniciação, né, para evoluir em outras, pegar certas responsabilidades ali, né, na aldeia e tal. E tinha um índiozinho guerreiro que chamava Catoboré, que significa flauta mágica. E ele tocava muito, 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 muito bem, assim. Ele é um caçador muito bom. E ele se apaixonou pela Mainá. E a Mainá era outra indiazinha, né, tal, que ficava lá na dela, assim, esperando, né, que ele fosse, então, convidá-la, né, que eles pudessem se cortejar e tal. E quando ele chegava na aldeia depois desse momento da caça, todas as indiazinhas iam lá. E a Mainá ficava meio de lado, assim, né, também meio tímida e tal. Mas ele escolheu ela. Então, assim, depois todo mundo entendeu. E aí tava tudo certo. E eles iriam casar na primavera, porque é um momento que na floresta nasce muitas quaresmeiras e fica tipo um colorido muito lindo, assim. Então tava tudo certo, né? Tudo sendo planejado e organizado para isso acontecer. Tava todo mundo muito contente, né? Um dia, o Catoboré saiu para caçar. E ele começou a ouvir um som diferente, assim, na mata, né? Como se fosse uma espécie de assovio, assim, né? Eu não sou passarinho pra você me matar. Eu não sou passarinho pra você me matar. E ele foi ouvindo esse negócio, assim, e achou muito estranho, né? E aí ele recuou. Quando ele recuou pra conversar
com o pajé e tal, ele falou assim, olha, eu acho bom você não ir caçar, fica aqui, fica cuidando das coisas que precisa e tal, e se resguarda, né? Só que ele era assim, ele tinha uma paixão muito grande, né, pelo que ele fazia. Não era só a sua função ali, ele gostava, né, de estar no meio das trilhas, de estar no meio do mato, de escutar os bichos todos, de falar com os espíritos, né? Ele gostava muito disso. E aí, ele foi um tanto teimoso e no dia seguinte ele foi também caçar, junto com os outros guerreiros. Teve um momento que eles se separaram e aí todos eles voltaram, menos Catuboré. E aí a Mainá ficou sabendo, né? Toda a aldeia se reuniu e ninguém achava Catuboré, ele tinha sumido. A Mainá já começou a chorar porque ela já estava ali sentindo que algo não ia ser do jeito que ela gostaria. E aí eles pensaram que se ele não voltasse até o raiar do sol, eles iriam procurar, né, pelos caminhos lá que todos eles conheciam. Pois ele não voltou. E então foram todos os guerreiros, mais a Mainá, né, e suas companheiras atrás do Catuboré. E não encontraram. Eles andaram muito, né, um dia inteiro andando e nada. Aí chegaram no momento da mata que tinha uma clareira, escutaram alguns pássaros, atravessaram, chegaram perto de uma árvore enorme e o Catuboré estava lá, nessa árvore. E aí quando os guerreiros chegaram próximo, bem pertinho assim da sua perna, eles viram que tinha uma picada de cobra. Então ele acabou, né, encantando ali mesmo, né? E aí, como eles estavam já muito longe da aldeia, eles acharam melhor fazer o ritual ali, naquela árvore, né? E aí eles fizeram todo o ritual de despedida, né? E Mainá chorou muito, né? E a aldeia toda, de certa forma, ficou triste, porque ele tinha um papel, assim, também muito encantador, de aproximação, de tranquilizar as pessoas, né? Então, eles sentiram, assim, uma falta absurda dele. E aí, conforme os dias foram passando, a angústia foi aumentando. A Mainá só chorava, ela não conseguia comer, ela não conseguia fazer as atividades dela. A aldeia entrou num desequilíbrio, assim, harmônico mesmo. Então, um dia ela vai para a mata, chorando muito, e ela adormece. Quando ela adormece perto de um rio, ela sonha com o Pai Supremo, né, que é o Nyanderu, e aí ela suplica para que ele dê um jeito de voltar a Catuboré, né? E aí eles têm uma conversa, ela consegue ver ele no sonho e tudo, ela acorda com essa expectativa, né, de que ele estaria ali, mas não. E aí lá nos 7 céus tem uma conversa muito grande com o Grande Espírito e o Catuboré, e ele fala: eu não aguento mais ouvir essa menina chorando, tá um desequilíbrio danado, então vou mandar você de volta, mas na forma de pássaro. Então você vai cantar 2 vezes por ano, eles vão reconhecer que é você vai tranquilizar, vai fazer bem para todo mundo, e a gente vai conseguir restaurar esse encanto, né, em forma da sua materialidade enquanto um ser, né? Porque não tem essa distinção. Tem um tipo que é diferente, ser humano, e o animal, de fato, um pássaro, né? Mas eles estão conectados, né? Para eles é uma relação diferente de nós brancos ocidentais, assim, né? E aí, o que aconteceu? Catuboré voltou na forma de Irapuru. E a partir do momento que ele começou a cantar, todos eles escutaram, foram correndo para a mata agradecer. Depois disso, Mainá e toda a aldeia se tranquilizou, o coração acalmou e todo mundo conseguiu viver de uma forma muito legal, relembrando sempre
o flautista mágico, companheiro, caçador, ousado e rebelde que fizeram eles lutar por melhorias também nas suas relações dentro dessa aldeia. E assim acaba a história. Lindo. Muito obrigado, Samantha. Bem, rapaziada, essa foi a edição de número 4, famosa 4ª edição do Universos Paralelos, o podcast que não se conforma com o fim do amanhã. Coragem, cuidem-se e até o próximo.